Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje nós vamos analisar defensivamente o Mirassol e partir de alguns princípios do que o Santos pode fazer para atacar o rival do próximo sábado, 6h30 da noite. Nesta sexta-feira já rolou outro vídeo aqui no canal analisando a atuação do Souza, que para mim foi o melhor em campo, tirando o Neymar na linha, na vitória contra o Flamengo. É uma análise, inclusive, dos lances defensivos do nosso jovem lateral esquerdo. Se você não viu, vou colocar aqui ao lado ao final do vídeo, ou você acabando de assistir esse, entra no canal e procura, é o mais recente. Bom, nós vamos falar da postura defensiva do Mirassol para a gente entender o que o Santos pode fazer para tentar ganhar de um time que só perdeu 2 vezes no campeonato e a primeira delas foi na primeira rodada para o hoje líder Cruzeiro. Desde então eles jogaram 11 vezes, né? 11 mais a partida contra o Cruzeiro, eles têm um jogo a menos que nós e duas partidas a menos que o geral do campeonato. As duas últimas rodadas deles antes do jogo contra o Palmeiras foram adiadas, né? Botafogo e Fluminense, por causa da Copa do Mundo. E então é um time muito duro de se enfrentar. É um time que tem uma força interessante. A campanha é boa. 4 pontos a mais que o Santos, 2 posições acima, com um jogo a menos. Então, e vem de um empate com o Palmeiras, que é um bom time. Então, é um adversário muito duro para o Santos. Mesmo assim, eu acho que o Santos terá mais a bola do que teve contra o Flamengo. Terá mais oportunidades de tentar impor um jogo ofensivo. Não é uma certeza, mas mesmo nesses tantos jogos que o Mirassol não perdeu, depois do Cruzeiro eles só perderam para o Bragantino. O Mirassol teve uma postura mais defensiva. O empate contra o Palmeiras foi defensivo. O empate contra o Inter no Beira-Rio foi jogando de forma defensiva. Mesmo contra o Sport, que é o lanterna do campeonato, eles ganharam em casa, não foi exatamente um time que criou muita coisa em volume. Ou contra o São Paulo, que eles ganharam no Morumbi, foi na base do contra-ataque. É um time com força na defesa. E é um time que marca num 4-4-2, e a partir desta ideia e do Santos jogando com falso 9, com o Neymar, com a volta do Roleiser, que eu vou tentar analisar o que o Santos pode fazer no ataque aqui com vocês. Nessa sexta-feira chegou aqui, ó, presentinho da Golcase. Peguei para a senhora que me namora, aproveitando o cupom 20 Santos para comprar uma capinha e levar 2. O pacote está, inclusive, lacrado. Estou abrindo. Quais capinhas ela ganhará? 2 capinhas do Peixão. É claro, essa maravilhosa remetendo a camisa do Charlie Brown e esta remetendo a simplesmente o ano de fundação do Santos, 1912. Então a senhora que me namora levará 2 capinhas, porque eu comprei uma e com o cupom 20 Santos na Golcase em julho você leva 2 pelo mesmo preço. O melhor preço do ano na Golcase é neste mês de julho. Link na descrição, QR Code na tela. Compre sua capinha também. Então a gente vai observar na tela, no campinho que eu montei aqui, a provável escalação. Brazão, Escobar, Basso, Luan Pérez e Souza. Rincon, Zé Rafael, os volantes. E aí Roleiser, Barreal, Guilherme e Neymar. O Neymar quase trocando de posição com o David, porque vai ser, na minha concepção, né, mais tranquilo para ele não precisar recuar para buscar o jogo. Dessa vez você vai ter o Roleiser para fazer essa armação e vai ser similar ao jogo contra o Botafogo, em que o Neymar foi o falso 9. Também vou colocar aqui ao lado a análise dessa formação com os 4, Roleiser, Guilherme, Barreal e Neymar, e o Neymar de falso 9 aqui ao final do vídeo, tá bom? O Mirassol marca assim, ou pelo menos tem marcado, né, recentemente no Brasileiro. Uma linha de 4, uma outra linha de 4 e 2. Você pode falar que é bastante similar ao que o Santos marcou contra o Flamengo, mas o Santos contra o Flamengo, eu vou marcar os caras do Mirassol aqui. E muito obrigado a quem me avisou nos comentários que tinha como trocar a cor. Consegui trocar a cor hoje. O Neymar ficava aqui e o David entre a linha de 4 e o Neymar. Vocês viram na análise tática de ontem. O Mirassol não. O Mirassol costuma marcar com os 2 atacantes lado a lado. Então, como é que o Santos pode explorar essa marcação? Bem, eu fui assistir aos jogos recentes do Mirassol. O gol contra o Palmeiras, o gol que eles tomaram do Inter, o gol com o qual eles perdem do Bragantino de 1-0, chances criadas por outros times, tiveram o mesmo princípio. O princípio é da ocupação de espaço, e aqui eu vou abrir um pouquinho as linhas do Mirassol, só para ficar mais fácil de observar. Deixa eu adiantar os 2 atacantes aqui, porque aqui, né,
proporcionalmente são botões, digamos assim, meio grandes. Os dois volantes jogam um pouco distantes da dupla de zaga. Então você consegue encontrar espaço aqui. Eu vou colocar os jogadores do Santos só para simbolizar. Então você consegue encontrar este espaço. A busca é pela movimentação que te faça abrir este espaço. E tem várias opções. Vamos botar os dois pontas abertos aqui só para a gente começar a armar. Então, o Neymar como falso 9, o 9 em teoria joga aqui no alto, certo? Ele vem e ele pode puxar alguém, por exemplo, para o Barreal entrar aqui, com o Roleiser fazendo essa troca. Essa movimentação acontece, né? Do ponta indo no espaço que o Neymar abriu e o Roleiser indo para o lado. Então, ó, se o Neymar consegue puxar esse cara, o volante está distante porque tem um espaço para buscar, duas coisas podem acontecer. A primeira é o Barreal ficar livre. A segunda é esse zagueiro vir fechar aqui. E aí o Guilherme tem que aproveitar o espaço, ou o próprio Neymar, né, deslocando o zagueiro. São espaços que o Mirassol permite. A gente pode ver do outro lado com o próprio Roleiser, mas aqui eu não vou repetir o Roleiser, eu vou trazer o Souza. O Souza avança bastante. Então, o Guilherme pode puxar para o meio até atrair este camarada aqui e o Souza, na velocidade, ganhar desse aqui. E aí o Neymar pode observar este espaço para soltar a bola, ou o próprio Roleiser pode vir aqui para soltar essa bola ali. E o Guilherme também, ao receber puxando para o meio, pode achar nas costas do zagueiro que ele puxou, do lateral que ele puxou, deixa eu organizar aqui, o espaço para o Souza. Principalmente com o Souza, outra coisa vai acontecer, quer dizer, supostamente, né, que o Mirassol tem permitido acontecer. Aqui eu vou recuar o Mirassol para tentar ficar claro o que eu quero dizer. O Mirassol mantém essa linha de 4 aqui. Estou partindo do princípio do Santos atacando pela esquerda, mas como sempre serve pela direita. E os volantes aqui, ó. Se a bola chega na linha de fundo, e vários adversários recentes do Mirassol conseguiram isso, vale a pena o Guilherme vir para cá, o Neymar vir para cá, o Barreal atacar entre a linha de zaga que costuma estar recuada e os volantes do Mirassol. Eles têm uma cobertura meio frágil aqui. O próprio São Paulo, que perde 2-0, tem 2 lances de trave em que foi o cara que estava aqui. Um é uma cabeçada do Luciano, inclusive. Outros jogos, o Inter conseguiu espaço por aqui. Não fizeram os gols, o Walter também é um grande goleiro, mas eles arranjaram espaços por aqui. Mesmo com o time recuado, a zaga muito baixa e os volantes deixando espaço. Outro tipo de espaço é esse aqui, ó, e aí o Zé Rafael vai ser útil. Aqui, adversários têm encontrado chutes, talvez com o volante cobrindo mal aqui, e essa entrada do Zé Rafael, do Roleiser, enfim. São espaços que o Mirassol costuma dar. De novo, é um time que tomou poucos gols, só perdeu 2 vezes. Os adversários não têm aproveitado, mas esses espaços têm surgido. Então talvez seja um jogo para o Souza brilhar bastante, para o Zé Rafael aparecer, como apareceu no jogo no amistoso contra a Desportiva, para o Roleiser também chegar aqui batendo de fora, como fez contra o Fortaleza. Deixa eu voltar o posicionamento do Santos só para mostrar mais uma coisinha aqui. Vou voltar o do Mirassol também, é claro. Armar o 4-4-2 deles aqui, o Zé Rafael volta, o Roleiser. Aqui vocês sabem que eu evito cortes. Tem que mostrar como eu faço, acho que é mais natural. Bom, vamos lá. E aí tem aquela movimentação dos atacantes do Santos, né? Esses 4 caras têm velocidade. Essa ida para o meio do Guilherme e a passagem do Souza pode ser muito importante. Até por atrair aqui, ó, o lateral, de repente o Souza consegue passar. Outra situação, o Neymar pode vir ajudar o Guilherme, se o Guilherme estiver mais aberto. O Barreal e o Roleiser atacar o espaço, porque obviamente o Neymar vai ser seguido de perto. Então a inversão do Guilherme para Barreal e para Roleiser, ou do próprio Souza para o Barreal, como aconteceu contra o Flamengo, é algo que pode aparecer. Se o Santos estiver jogando com a bola no pé, pode tentar um avanço de mais gente, pode chamar o Mirassol para trás e de repente o Zé Rafael ser esse cara aqui
para Neymar e Roleiser se movimentarem. A zaga do Mirassol tem sido bastante atraída pelos jogadores. Então, se o Roleiser, por exemplo, avança e chama atenção nesse zagueiro, ou o espaço para o Barreal e para o Neymar se movimentarem em velocidade. O gol do Palmeiras contra o Mirassol foi assim, né? O Richard Rios começa. O Richard Rios aqui é o Roleiser, vamos lá. A jogada do gol do Palmeiras, quando eles fazem 1x0, depois eles tomam 1x1, quarta-feira no Allianz Parque, é assim. O Mike é quem avança, então vamos puxar o lateral direito aqui, e abre para o Roleiser. O Roleiser atrai o lateral. E o Flaco aproveita esse espaço aqui. Este zagueiro sai para marcar o meio-campo. O Roleiser joga nas costas e consegue a enfiada. Opa! Vamos puxar o jogador certo, obrigado. Consegue a enfiada de bola para o Flaco Lopes, que ajeita para o Zé Rafael deles, que no caso é o Roleiser, aparecer. Zé Rafael deles é o Roleiser, é o Richard Rios, para ajeitar de calcanhar e bater para o gol, com os jogadores de meio campo do Mirassol voltando desesperados, mas perdendo na velocidade. Então, é um time que deixa espaços nas costas da zaga, deixa espaços, se você tiver movimentação rápida, deixa espaços nas costas dos volantes nesse 4-4-2. Por isso que eu acho que é uma boa sacada o Neymar, o Roleiser, o Guilherme Barreal jogando juntos, para que o Santos tenha essa movimentação. Pelo menos assim foram os jogos recentes do Mirassol. Que seja assim, que não seja assim, mas que o Santos vença, que a gente está precisando. Não é mesmo? Beijo pra vocês. Até amanhã. Meio-dia tem Eu Vim de Entrevista no sábado. Novo aqui, nosso quadro, com Wagner Frederico. 1h05 de papo, boas histórias. Hein? Tem uma de 2004, fantástica, que o Wagner nos ajudou a perder menos mando de campo. Quem viveu 2004 sabe como o Santos foi prejudicado. Depois do jogo tem o pós-jogo, tá bom?